Que bênção, né, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor novamente, né, irmãos? Coisa linda. Nesse momento, nosso amado pastor Augusto vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Pastora Marli estará ministrando, pastor Augusto, que certamente tem uma palavra de Deus para nossas vidas. E você não está em outro lugar senão na casa do nosso Deus. Receba o que Deus tem para a tua vida nesta manhã. Esse é o tempo que nos fez o Senhor, por isso devemos nos alegrar nele. Amém? Pastora Marli. Graça e paz, igreja. Sempre é um privilégio estarmos aqui de volta, né? E o Augusto, com o meu discípulo, também é um prazer estar com ele. Vamos orar. Estenda as suas mãos, porque das suas mãos sai virtude. Vamos abençoar o nosso irmão e o nosso coração. Obrigada, Senhor, por esta linda manhã que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor, obrigada porque podemos cantar louvores ao teu nome. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ver as criancinhas também te louvar, a terceira idade, e nós somos agradecidas e agradecidos por isso. E nesse momento, Senhor, quero apresentar o teu servo, pastor Augusto, Senhor, o seu coração, a sua mente, todo o seu ser. Nós já temos a certeza de que o Senhor já ministrou profundamente no coração do teu filho. Que ele, Senhor, venha ser instrumento do teu falar nos nossos corações, nos nossos ouvidos, nas nossas mentes. Que possamos sair daqui, Senhor, alimentados, fartos da tua palavra. É a nossa oração, confiadas e confiados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora o pastor vai me ajudar a descer. Graças e paz do Senhor Jesus, bom dia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã de festa. Amém. Muito bom voltar a esta casa, a nossa casa, né? A casa do Pai, a minha casa de origem. Por 24 anos permaneci nesse lugar, até ter sido enviado ao Ministério Pastoral em 2020. Quero pedir para a Vanessa ficar de pé, para o Isaac, minha família, parte da minha família. Maria Eduarda está em curso, meu nome daquilo? Simulado, né? Fazendo prova, não pôde estar conosco. Pode sentar, Vanessa, Isaac. Trago um abraço da Igreja Metodista do Rio da Prata, onde pastoreio ali junto ao SD, pastor Djalma, que esteve com vocês no domingo passado, pela manhã. Pastora Marli, a senhora quer acabar com a minha emoção, né? Há 15 dias atrás estive pregando ali na igreja de Curitiba, filha desta casa, estava lá a pastora Marli. Falei, meu pai do céu. Ainda orou por mim também, a emoção tomou conta, mas a gente conseguiu dar o recado que Deus mandou. Que Deus abençoe a Igreja Metodista de Realengo. Eu vejo pessoas aqui que fazem parte da minha história. Memórias, legados, lugares. Não repare se eu não ficar olhando muito para o meu lado esquerdo, porque é forte esse canto aqui. Queridos, nesse altar aceitei Jesus, me batizei, me casei, apresentei meus filhos e fui enviado ao campo missionário como pastor metodista. Então, esse lugar aqui é forte. Estar aqui é um privilégio, nos 113 anos desta casa, onde cheguei em 1997. E a gente veio falar de algo muito interessante, que é o tema deste ano, da primeira região, e o tema que vocês escolheram para os 113 anos, que é fruto. Frutos. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, que é a base desta palavra. Muitos amigos, muitas lembranças, né, Tiagão? Verdade. Irmã Regina, bom te ver. E é isso aí. Eu vi um homem subir nesse altar agora com o cabelo mais jovial do que o meu. Quem é? Dino.
Dino está na régua. Vou até cortar meu cabelo essa semana para ficar na régua igual o dele de novo. Cadê ele? Cabecinha branca. Olha lá. Glória a Deus, Dino, pela tua vida. Queridos, quero te convidar, como bons metodistas que vocês e eu somos, a ficar de pé para ler a palavra de Deus. Saiba que essa não é uma invenção de John Wesley. Isso é uma criação de Esdras, que mandou o povo ficar de pé, capítulo 8 do livro de Neemias. Esdras dá uma ordem ao povo, fique de pé para ler a santa palavra, ali onde Deus havia restaurado os muros e a cidade de Jerusalém, e a presença dele estava no meio da terra. E aí ele manda o povo ficar de pé para ler a palavra de Deus em reverência. João capítulo 15, verso 1, diz assim, a minha versão é Almeida atualizada, amém? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai. Que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai dei a conhecer. Lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vá e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Até aqui, você pode colocar a sua Bíblia no seu lugar, no banco. Você pode levantar a mão no lugar mais alto que você puder e aplaudir esse Deus em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar teu assento, glorificando o nome do Senhor. Palavra poderosa, João 15. João 15, 16 e 17, Jesus está entregando o seu ministério. É o relato final de um ministério frutífero de 3 anos e meio, onde ele começa a fazer, a gente chama na brincadeira, o relatório final daquilo que foi o seu ministério. Ele está falando aos discípulos sobre permanecer. Você sabe que por 12 vezes, no capítulo 15, Jesus vai falar a palavra permanecer. Eu acho que ele falou uma palavra para cada discípulo. Permaneça, permaneçam, permaneçam. A palavra de ordem neste capítulo é permanecer. Porque o mais difícil, queridos, na nossa vida, não é somente chegar na presença de Deus. Deixa eu ajustar a distância aqui para mim não cair. O mais difícil na vida não é chegar na presença de Deus. Também é muito difícil. Mas mais difícil que chegar em sua presença é permanecer nela. Moisés vai dizer a Deus o seguinte um dia: se a tua presença não for comigo,
eu não saio daqui. Se não for para ir comigo, me deixa quietinho aqui, porque eu não vou. Porque é a tua presença que me sustenta, é a tua presença que me fortalece, é a tua presença que faz com que eu avance, é a tua presença que faz com que eu seja vitorioso, é a tua presença que me traz vida e vida em abundância. Jesus queria ensinar os 12 e aquele povo que estava ao redor dos 12 sobre permanecer na presença dele. E aí ele começa a usar as questões da agricultura. Você vai ver que Jesus usa questões inerentes ao seu tempo, à sua cultura, ao seu povo. E a questão muito de agricultura, porque Israel, como aqueles povos, eram povos que viviam do plantio e da colheita. Então ele vai usar a videira, ele vai usar o trigo, ele vai usar a figueira, ele vai usar muitas parábolas em relação a árvores, a plantio, para traduzir e melhorar a linguagem do céu para nós. Porque se Jesus fosse falar aqui a linguagem do céu, nós não entenderíamos nada, muito menos os 12 que estavam ouvindo ele. Então ele vai trazer de uma forma didática, de uma forma pedagógica, o ensino de quem ele é. E aí não há quem não entenda isso. Gênesis capítulo 2, verso 9, vai dizer que ele é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida em Gênesis capítulo 2, verso 9. E também vai dizer, eu peguei os 3 extremos, em Apocalipse 22, 2, que ele também é a árvore da vida. Então você pega de Gênesis a Apocalipse, João no meio dizendo, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Então ele vai usar a metáfora para mostrar para nós que nós somos ramos ligados a esta árvore. Somos ramos conectados a esta árvore se nós estivermos na presença dele. E Deus é um Deus exigente, querido. Porque há santidade no Senhor, amém? Ainda há santidade no Senhor. Deus ainda é santo. Por mais que o mundo e as características que o mundo prega lá fora tentem tirar a centralidade do Evangelho, que é Jesus, e a santidade de Deus. Mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos de outro planeta. Olha para o irmão do teu lado e fala assim, você é um ET. Tá rindo? E realmente você é um ET, querido. Porque a sua pátria é o céu. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Oh, Deus! Nós somos extraterrestres. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nesta terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos viver, falar, pregar e manifestar a santidade que há no Senhor, porque nós somos ramos desta árvore. E Jesus é muito enfático. Muita gente diz que Jesus era muito duro em suas palavras, e eu concordo, porque Jesus estava mergulhado no meio de uma realidade severa, e ele precisava ser duro com as palavras. Quando a gente lê esses textos, pastora, a gente tem na imagem, na nossa mente, o Jesus do renascimento. Aquele homem bonzinho, com carinha de triste. Jesus é bom. Ele não era bom, ele é bom. Mas a palavra que Jesus pregava, ela era enfática. Ela tinha que imprimir no coração dos 12 e daqueles que estavam ao seu redor algo que fosse eterno. E contestar e contrastar e exortar aqueles que o perseguiam. Jesus estava cercado de homens e de mulheres que o adoravam e o respeitavam, mas também estava cercado de pessoas que queriam destruir a sua vida e o seu ministério. Homens que ouviam a sua palavra e queriam deturpar aquilo que ele falava. É diferente de hoje? Não. Mas ali ele vai dizer, olha, se mesmo você estando conectado a essa videira não produzir frutos, o Pai, que é o lavrador, o homem que cuida da lavoura,
o fazendeiro, o produtor, ele vai passar, vai olhar, vai ver se produz fruto ou não e vai fazer uma poda aí. Porque a poda numa árvore tem o seu tempo, o seu prazo, a sua estação, ela é necessária para que a árvore, sendo frutífera, venha produzir mais frutos, e não sendo frutífera, que ela venha produzir mais beleza. Percebe como ele vai trazer as questões inerentes à realidade daquele povo, para que eles entendessem quem ele era e quem nós somos? Jesus sempre vai deixar muito bem definido, queridos, quem ele é e quem nós somos. Ele vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos abraçados, agarrados, enraizados nesta videira. E aí, quando a gente olha para João 15, além de falar de videira, ele vai falar de fruto, ou frutos, frutos que permanecem, frutos que alimentam, frutos que empolgam, que direcionam, que apontam. E quando nós olhamos para essa videira e saímos da metáfora de árvore e ramos, e olhamos para a árvore da vida que é Jesus e a nossa vida, nós começamos a nos avaliar primeiro, ou deveria ser assim, porque a primeira análise da vida não deve ser a do próximo, deve ser a sua. Eu costumo dizer para as crianças em casa, agora nem falo tanto isso, falo para os juvenis e jovens, que existem duas coisas que revelam quem você é, querido: o espelho e a glória de Deus. Quando você olha para um espelho, ao levantar, não é depois de tomar banho e se maquiar, não. O meu pai dizia que mulher bonita é quando acorda. Graças a Deus eu casei com uma. Augusto, mulher bonita é quando acorda, sem produção. Se ela for bonita ao acordar, meu amigo, ela vai ser bonita a vida toda. E aí eu olho para o espelho e vejo os traços da idade chegando, os cabelos brancos, a barba branca, mas não é isso que o Espírito Santo me mostra quando eu olho para o espelho. Quando eu olho para o espelho, o Espírito Santo faz um raio-x da minha vida, de onde eu saí até onde eu cheguei, e ele mostra quem eu sou verdadeiramente quando eu olho nos meus olhos. Esta é a primeira análise que nós devemos fazer. Será que eu tenho sido um ramo frutífero? Será que eu tenho vivido aquilo que João vai dizer? Olha, Augusto, não foi você que me escolheu. Fui eu que escolhi você primeiro. E designei você para dar frutos, mas frutos que permanecem. Mas para permanecer dando fruto, primeiro nós devemos permanecer na sua presença. O fruto do Espírito de Deus é atributo dele compartilhado conosco. Deus tem muitos atributos. Alguns ele compartilha, outros não. Onipresença, onisciência, onipotência, ele não compartilha com ninguém. Mas o fruto do amor, da misericórdia, da mansidão, da bondade, ele até compartilha conosco. A questão é como a gente vai desenvolver isso em nós, porque o fruto que Deus desenvolve em nós é para compartilha conosco, é para alcançar a sua vida primeiro e do próximo. É para que as pessoas vejam Cristo em vós, esperança na glória primeiro, para depois elas... Quem é esse Deus que fez isso contigo? Quem é esse Deus que transformou a sua vida e girou ela em 180 graus? Fez uma convergência. Como é que você chegou até aqui? Olha, eu conheço seu passado. Né, Vitor? Cadê o Vitor? Né, Vitão? Eu conheço seu passado. Né, Luiz? Luiz Milton, meu amigo. Conheço seu passado. Eu vi o que você era e vejo o que você se tornou. Isso é fruto, querido. Fruto daquilo que Deus derramou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que outras pessoas estão experimentando, comendo, se saciando daquilo que Deus fez por você e pode fazer por ela. Fruto do Espírito é atributo dele compartilhado conosco. E nesta manhã,
o Senhor me trouxe aqui para falar de um fruto poderoso. Um fruto que sustenta esta casa por 113 anos. Um fruto que faz com que vidas sejam alcançadas através desta casa por 113 anos. Um fruto que faz com que pessoas que não valiam nada como eu fosse alcançado por esta graça. Graça imerecida. Este fruto é o fruto do amor, querido. Dom, fruto, não importa. O amor de Deus que alcançou este lugar há 113 anos e permitiu que o Espírito Santo levantasse uma obra missionária, uma comunidade a serviço do povo, metodista, há 113 anos neste lugar. É o mesmo fruto, é o mesmo amor, é o mesmo Deus que continua manifestando a sua glória, a sua bondade, a sua graça sobre a sua vida e sobre a sua família. Gerações passaram por aqui. Homens e mulheres que Deus levantou neste lugar foram enviados ao campo missionário. Você sabe que eu fui o 30º pastor enviado ao campo missionário desta casa? Realengo é um celeiro de pastores. Tem uma aqui também, Socorro. Você pode ficar de pé, Socorro. Em nome de Jesus. Eu e Socorro somos aqueles que representam os outros 28 que Deus levantou desta casa e enviou ao campo missionário como pastores metodistas e hoje presbíteros desta casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Socorro. Pode sentar. 30 pastores, querido. Na região, na primeira pelo menos, não existe uma igreja como essa. Não, é isso aí. Só o Senhor é Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito se deu certo daqui por diante ou deu errado, porque a escolha é nossa, mas o propósito é Ele. O propósito é dele, é perfeito, é real. Quem estraga o propósito de Deus são os homens. Se deu certo ou deu errado o ministério pastoral, não é culpa de Deus, é escolha nossa. Mas nós estamos aqui, eu e Socorro, Djalma também. E muitos outros, Arnaldo, muitos outros que passaram e foram gerados nesta casa, que saíram daqui, e estou falando de pastores e pastoras. Nem falei ainda de evangelistas, de missionários, de pessoas anônimas que não carregam títulos nas costas, mas que saíram de Realengo e estão gerando vidas em outros lugares através do amor que há sobre nós em Cristo Jesus. 113 anos. 113 anos de uma vida inteira dedicada à pregação da palavra. Com altos e baixos, com erros e com acertos, essa é a igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a gente acha que aquela igreja é o suprassumo da coisa certa e correta. Não, ela também tinha problema. Porque aonde há relacionamento humano, querido, tem problema. Tinha os de Pedro, tinha os de Paulo, chegou a ter 50 mil discípulos. E aí Deus em Atos capítulo 8, verso 1, fala assim, essa igreja está muito confortável, muito tranquilinha, vou começar a apertar o calcanhar deles para eles saírem do mundo, pelo mundo e se cumprir aquilo que Jesus fala em Atos capítulo 1, 8. Permaneça em Jerusalém, sai para a Judéia, Samaria e confins da terra. Olha eu aqui, confins da terra. E Jesus chegou até nós. Chegando até nós, nós vamos dar continuidade desse processo. Eu tenho 3 pontos para falar contigo sobre o amor de Deus sobre este lugar. O amor que restaura, o amor que impulsiona, o amor que cura, o amor de Deus que gera em nós o amor pela sua obra e pela sua casa. Eu não vim falar da igreja de Realengo somente, eu vim falar do amor de Deus que gerado na presença dEle, aonde nós estamos, amém?
Não é, Senhor, vou entrar em tua presença. Não, você não vai entrar, você já está. Quem entra, vai entrar quem saiu, e você não saiu. Então, na sua oração, mude a sua oração. Senhor, eu vou entrar na sua presença. Não, eu vou continuar na sua presença, porque só entra quem saiu, e você não saiu da presença de Deus. A não ser que você tenha saído, deu um pulo ali fora, mas pela misericórdia de Deus, Ele trouxe você de volta. Porque Ele vai dizer, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E quando Ele escolhe, querido, não adianta. Esse que vos fala demorou 12 anos para aceitar o ministério pastoral. Mas o dia que Ele falou, chega, foi chega. No dia que o presbítero aqui foi trancar a mensalidade, trancar a matrícula da faculdade de teologia, porque não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, Deus levantou uma igreja, e eu estou falando de pessoas, de gente, não de CNPJ, não estou falando de clã nem de concílio, estou falando de pessoas, e disseram, você vai continuar, porque nós levantamos recursos para pagar a sua faculdade, e você concluiu o seu ministério. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. E muitos deles estão sentados aqui. Por isso que eu te falei que eu não posso olhar para o lado de cá. Gratidão é o que me define. Se tem alguém aqui que pode falar de gratidão nesta casa, também sou eu. Porque se não fosse essa igreja, eu não seria presbítero da igreja metodista. Primeiro, se não fosse o Senhor. E se não fosse 4 pessoas que estão sentadas aqui hoje, e não levantasse esse recurso. E detalhe, olha como é que o amor que é derramado sobre esta casa. Talvez muitos que me ajudaram não sabem disso, vão saber agora. Quando Deus te dá algo, a Bíblia fala que é o superabundante, ou justa medida, Tiago. A justa medida de Deus, ela é superabundante na tua vida. Os irmãos levantaram um recurso, olha o que é estar na presença ligado à videira e viver o amor ao próximo. Porque isso é amor ao próximo. E ter o discernimento de entender que há um chamado sobre aquela vida. De acreditar no chamado. Porque, querido, o primeiro grupo de pessoas que acredita no teu chamado é a tua casa. Seja ele pastoral, qualquer ministério. Né, Davi? Primeiro é a tua casa, o ministério de louvor, depois é a tua igreja. Eu era chamado de pastor aqui antes de ser pastor, isso deu até B.O. Né, Aninha? Meu pai. O cajado veio lá de cima, veio batendo no bispo, do bispo no Djalma no Nelson. Nelson, não fui eu não, corre no Nilson. Nilson veio, Augusto. Mas não fui eu. Botaram o nome de pastor lá no grupo. É porque a igreja já reconhecia, já tinha um reconhecimento. Mas veja bem, no momento que a igreja me chama, a igreja, porque você é igreja. Não é o CNPJ que está lá na sede, não. Você é a igreja amarrada e presa a essa presença, e presa a essa árvore. Fala assim, está aqui a quantia para você quitar o seu seminário. E quando eu cheguei para quitar o seminário, com o dinheiro que a igreja me deu, eu já tinha pago 3 meses daquele seminário. Quando eu entrei com o dinheiro, o reitor falou assim, só tem um detalhe aqui, está sobrando dinheiro. Aí eu falei com a irmã Silvia, com as 2 Silvias que estão ali, e elas falaram para mim assim, Augusto, o dinheiro foi dado para você. Você faz o que você quiser com o dinheiro. E na hora eu falei, ô Levi, da minha turma aí, quem é que deve mais? Aí ele, fulano, cicrano, beltrano, Célia. Quando ele falou o nome da Célia, saltou aos meus olhos o nome da Célia. O Espírito falando, é ela. Célia é uma mulher humilde de Macaé, que tinha investido todos os seus recursos numa comida aquilo em Itaboraí. Só que entra Lava Jato.
E a obra do Comperge, da Petrobras Comperge, para no meio. Meio não, no início. E a Célia toma um prejuízo de R$40 mil. E ela estava com 6 meses de faculdade de teologia atrasada. Ela ia parar a faculdade. Mulher humilde, pobre. Eu falei a ela, que é isso? Esse valor aí paga quantos meses? Paga 5 meses. Paga aí. Realengo pagou a faculdade da Célia. Realengo não pagou só a faculdade do Augusto. Pagou a faculdade da Célia. Hoje ela é presbítera da Igreja Metodista, lá em Bosque Azul, em Macaé. Esse é o amor. Eu não falei nada para ela, porque a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não pode tomar conhecimento. Fiquei na minha quietinho, estou te contando isso porque ela descobriu, claro que ela descobriu. Ela foi na tesouraria pagar, e aí o Levi falou assim, a tua dívida foi quitada. Ué, como assim? Eu devia um dinheiro aí. Não, foi quitada. Um irmão veio aqui, pagou uma parte e a faculdade abonou a outra. Ela era ovelha do pastor Rogério de Oliveira. Pastor Rogério era o SD do distrito de Macaé. E ela era pastora dele. Ela, quem foi, quem não foi, quem foi, quem não foi, o diretor foi lá e falou que tinha sido eu. Ela me ligou, choramos juntos ali. A mulher já entrou no telefone rasgando em língua já. Eu falei, Jesus. Depois me liga o pastor Rogério. Falou para mim, eu sempre soube que tu era bom. Eu falei, não foi eu não, pastor. Foi o Espírito Santo, foi a igreja de Realengo. Contei a história para ele, ficou muito feliz. Por que eu estou te contando isso, querido? Porque olha aonde a história de Realengo alcança. Você não sabia disso. Olha onde a história de Realengo chega. Olha onde esta árvore está esticada com seus braços. Porque quando você recebe de Deus na presença, marca, sela, queima, é eterno. E você não pode retornar para cá, você tem que indicar alguém, enviar alguém, abençoar alguém, porque não era meu, era de vocês. Eu falei, não vai voltar para mim, eu vou abençoar alguém da mesma forma. Eu devia 2 anos. Eu pegava empréstimo no banco para pagar minha faculdade. Só que chegou uma hora que o banco falou, não vou te dar mais empréstimo. E o senhor foi lá e, pum, é fruto, é propósito. Talvez você não tenha oportunidade de subir aqui e pegar esse microfone para contar o que Deus tem feito na tua vida através deste lugar. Mas deixa eu te falar, não é o lugar, porque se derrubarem essas paredes, nós vamos continuar gritando, louvando, adorando, pregando, porque nós estamos presos à presença dEle. E a resgate, a propósito, o amor em que devemos permanecer. Mídia, joga o verso 9 de João 15, por favor. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. O amor em que devemos permanecer. Amar ao próximo, querido, é respeitar o próximo. E o próximo não é isso aqui não, ó. Uma fila, eu sou a pessoa que decide e vem o próximo. Próximo. Você fica. Próximo, você. Não há partidarismo entre nós. O próximo é todo mundo. Próximo, eu te amo. Próximo, eu te amo. Não concordo, não gosto, rejeito, mas ainda assim me aflige, mas há em mim um amor que é uma decisão. Deixa eu te falar algo, o amor de Deus não é sentimento, o amor de Deus é decisão. Eu decido amar, por mais diferente que aquele que está sentado ao meu lado se tornou. Amar é obedecer. Posso não concordar em nada com o time que ele torce, com a bandeira política que ele defende, mas ainda assim, o amor de Deus que está sobre mim me remete à cruz do Calvário e eu amo porque ele me amou primeiro. Este é o amor.
E nós estamos entrando em ledos enganos, sendo visitados, enxertados por narrativas, por culturas que tentam nos separar, e nós estamos dando brechas para isso. Polarização política e social não caminha junto com o evangelho. Lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. Porque deixa eu te falar uma coisa, querido. Vai chegar uma hora, e está próximo, que nós vamos precisar nos amar ainda mais. Jesus está voltando. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? E você acha que quando Jesus voltar, isso aqui vai estar pasto verdejante, tranquilinho, os passarinhos cantando? A Vanessa gosta de ouvir os passarinhos. Você acha que vai estar tudo na santa paz gloriosa do Senhor? Não! Isso aqui vai estar o caos. E talvez você não tenha discernimento de ouvir a trombeta tocar, de tanto barulho que vai estar fazendo. E se nós não tivermos a linha da costura do amor, que entrelaça a minha vida e a sua vida com Ele, vai ser difícil permanecer, querido. Vai ser difícil permanecer, porque o vento vai bater, o negócio vai soprar. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus ama você. Amém? Você é a igreja. E a igreja ama o próximo. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? O segundo ponto é a obediência pela qual devemos permanecer no amor de Cristo. Verso 13, joga para mim aí, mídia. Essa mídia aqui é boa, ela não é midianita não, ela é mídia mesmo. E tem umas mídias aí que é midianita, já. É inimiga de pastor, rapaz, mas aqui é mídia mesmo. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Quando a gente chama de amigo, não chama de servo. Recebe. Deus está te chamando de amigo nesta manhã, porque o amigo sabe o que o outro amigo pensa, o servo não sabe. Então, quando te chamarem de servo, amém, recebo, sou servo, mas antes de ser servo, eu sou filho e depois amigo. E quando somos amigos de Deus, amigos de Cristo Jesus, nós obedecemos. Porque já viu alguém dizer que ama e não obedecer? Hein, Mazinho? Só obedece. Quem falou? É isso aí, varão. A gente pode encerrar até o culto agora. Só obedece quem ama. Esse papo de, eu amo a Deus, mas não obedece. Eu falo para o Isaac e para a Duda. Quase que eu falo com nem Jesus. Isaac, tu me amas. Isaac e Duda, vocês amam o pai e a mãe? Ama, então obedece. Honra. Porque a honra não está ligada a ser bom ou ser ruim. A Bíblia não fala honra teu pai e tua mãe porque ele é legalzinho. A Bíblia fala honra. E honra na Bíblia é obediência. Honra na Bíblia é amor. Senhor, eu não quero fazer isso aí não, mas eu tenho... Vem cá, você acha que Jesus queria entrar em Samaria? João capítulo 4. Não queria nada. Jesus estava cansado. Você vê que ele chega no poço, senta cansado com aquele sol de 50 graus, com sede ou com fome, mas ele ama o Pai. Ele não amava o Pai. Ele ama o Pai e obedece, porque ele sabe que o direcionamento do Espírito Santo na vida dele tinha algo a acontecer naquele lugar. E você vai conhecer a história da mulher do poço de Jacó, que nós falamos há 2 anos atrás, o ano da fonte. A igreja do Senhor, ela pode até parar, Jean, cansar e descansar, mas ela não pode retroceder, porque aquela que ama e que diz que ama, ela obedece. E se Deus mandou, diga ao povo que marche, Moisés. Continua marchando, continua caminhando, mesmo não entendendo nada, mesmo não sabendo para onde você vai, mas aquele que você entregou o senhorio da sua vida um dia, sabe para onde ele te leva. Mesmo que você esteja no meio do deserto, ele vai dizer em Deuteronômio 8, verso 4, eu te levei para o deserto para saber o que tem dentro do teu coração, mas estando no deserto eu estou contigo, Moisés.
Não sei qual é o deserto que você está atravessando. Nem sei por que eu falei de deserto, mas Deus sabe. Porque Deus está provando a sua fé e Deus está querendo de você obediência, já que você diz que ama. Deus, eu te amo. Então obedece, permaneça. E por último, a alegria que segue a obediência, verso 11. Verso 11. Verso 11. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Aí eu retorno lá em Neemias capítulo 8, que o Yadra vai falar, a alegria do Senhor é? A alegria do Senhor é? Não vou ser hipócrita contigo. Todos nós temos momentos de luta e dificuldade. Você vai chegar para a pessoa e falar, não, eu estou alegre o tempo todo. A alegria humana é diferente da alegria de Deus sobre a sua vida. Eu tenho um seminarista lá na igreja, o Léo, trabalhava numa Kombi, e veio na Avenida Brasil, a Kombi capotou 3 vezes. Era o sustento dele e da família dele. Ele sentou no meio-fio da Brasil ali e viu a Kombi achatada igual um pão de forma. Aí quando o bombeiro chegou, ele estava rindo. O bombeiro falou assim, acho que esse cara bateu com a cabeça. Perdeu tudo, está com um corte na cabeça, sangrando, até maluco, está rindo. Ele, eu estou alegre, meu amigo. Porque primeiro, Deus me permaneceu vivo. E segundo, grande foi o livramento. Eu já nem gostava muito dessa Kombi mesmo. Brincadeiras à parte, nós temos que entender que no meio às circunstâncias difíceis ou não, a alegria do Senhor é em nós, porque nós estamos presos a essa videira, enraizados na mesma raiz que Ele. Nós devemos, não é transbordar uma alegria falsa. Não estou pregando aqui hipocrisia, jamais você vai me ver falar de hipocrisia, mas estou dizendo para você o seguinte, por mais difícil que seja a situação que você e eu estamos inseridos, o Senhor quer que você permaneça alegre em sua presença. Pastor, eu não estou alegre fazendo isso aqui não, então para, querido. Para, porque servir a Deus não pode ser peso, pode ser jugo. Servir a Deus não pode trazer tristeza, pode trazer cansaço, e realmente cansa. Mas uma noite, por um dia, Deus restaura a tua parte física e emocional. Mas trazer tristeza tem algo errado. Senta e conversa com teu pastor, com teu líder. Porque Deus não chamou ninguém para servi-lo em tristeza. Ah, serviu em amargura, ali Moisés, né? E você tem a diferença entre lamentação e murmuração. Moisés vivia muito essa questão da lamentação, né? E Deus ia lá e restaurava a alegria dele. Subia no monte, descia do monte diferente, ou às vezes na própria tenda ali do aconselhamento, o gabinete pastoral o nosso gabinete pastoral podia ser igual de Moisés, né? A porta que abre e fecha a presença de Deus. Rapaz, ia ter gente que não ia conseguir chegar nem na porta do gabinete, já ia cair antes. Oh, glória a Deus! Mas a presença de Deus é aquela que restaura você e restaura a sua alegria. Não para que as pessoas olhem para você e vejam uma alegria fingida, como Paulo fala. Mas que vejam uma alegria, porque mesmo diante das adversidades, você continua dando fruto. Eu não sei como é que esse cara consegue chegar aí, rapaz. Como é que essa mulher conseguiu passar por isso? Aí esse homem toma pedrada, toma paulada, é perseguido, mas está ali porque permanece. E só permanece quem obedece, só permanece quem tem raiz. Não tem aquele louvor? Só quem tem raiz, canta aí. Suporta o que eu suportei. Vocês não conhecem? Ah, eu vou levar vocês na bleia. Vamos embora para a bleia, gente, um pouquinho. Oh, Deus, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Eu sou casado com uma assembleiana de nascimento. Né? Ela veio para o metodismo com amor, tá vendo? Hoje ela está igual a assembleiana, com saião. Ela se converteu ao metodismo quando chegou aqui. E ela veio primeiro que eu. Mas o amor de muitos, querido, neste tempo, quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu estou finalizando aqui, e eu vou finalizar mesmo, porque a Vanessa fala que eu falo que eu vou finalizar e não finalizo. O amor de muitos, nesse tempo, Jesus disse que iria esfriar. Mas você não faz parte desse muitos, amém? Quando você lê esse texto, o amor de muitos esfriaria, sai fora desse grupo muitos. Porque quando eu era criança, eu falava para minha mãe assim, Pamela, todo mundo vai. Ela dizia, tu não é todo mundo?
Então, eu não sou todo mundo quando a Bíblia fala o amor de muitos esfriaria. Não faça parte desse grupo muitos que a Bíblia fala que esfriaria. E é verdade, a gente tem visto isso nas notícias, na nossa vizinhança, às vezes dentro da própria igreja, na escola, na faculdade, no trabalho. Porque esse amor que esse fruto dá através da presença, esfria por algo que você, quando vai ver a realidade, quando você vai olhar a realidade da pessoa, você vai entender por que está esfriando. Você vai olhar e ver a distância que essa pessoa está da cruz. Você vai olhar as práticas de vida cotidiana e você vai ver que já perdeu um pouco a visão da cruz, por isso que trouxe esfriamento. O Senhor continua vindo no jardim, querido. Quem saiu do jardim não foi Ele, fomos nós. Na viração do dia, Ele continua vindo. A permanência e o crescimento passa pela persistência em estar na presença. A permanência e o crescimento passa pela persistência em amar o agricultor. Por mais difícil que as situações, circunstâncias que você está vivendo sejam inerentes à sua vontade ou não, porque muitas circunstâncias que você vive são frutos das consequências das suas escolhas. Porque existem circunstâncias que eu fiz força, Regina, para entrar. E existem circunstâncias que eu sou levado, eu não quis estar ali. Sim ou não? Sim. Mas mesmo nas circunstâncias que eu fui levado, como Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo leva ele ao deserto. Jesus, tu queria ir? Não queria ir não, né? Mas o Espírito Santo me conduziu. Tu queria subir na cruz? Não queria ir não, mas o Pai falou nada. Seja feita a tua vontade. Tem que cumprir um propósito na tua vida. Mas só vai cumprir esse propósito, mesmo indo ou sendo levado, se você permanecer na presença que gera esse amor incondicional por você. Que é o que eu falo para eles? A viagem está acontecendo. Você tem duas formas de aproveitar a viagem: aproveitando a paisagem ou não. A viagem vai acontecer. O que você escolhe? Deuteronômio vai dizer para mim e para você: a vida tem dois caminhos, de vida e de morte. Porém, escolha o caminho da vida. Resolva escolher o caminho da presença. Esse amor que nos une, esse amor que fortalece você primeiro dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua parentela. O agricultor poda porque ama e faz crescer saudável porque tem propósito. A persistência de permanecer faz com que o amor seja multiplicado. João 15 é uma declaração de amor, assim como toda a Bíblia. Mas João 15 está dizendo: eu sou a videira, ele é agricultor, vocês são os ramos que estão presos à minha presença. Percebe o que ele fala no versículo de número 17? O que lhes ordeno não é uma opção, é que vocês amem uns aos outros. Jesus estava falando para os discípulos para que chegassem até nós. E hoje Jesus está falando para os discípulos dele. Tem discípulo aqui? Tem discípulo de Jesus aqui? Fique de pé em nome de Jesus. A união com Jesus garante geração de frutos. É necessário estar em Cristo, querido, para caminhar em aliança por mais 113 anos. Eu tenho dificuldade de algumas coisas, eu também tenho. Mas eu entendi qual é a videira que eu estou atrelado, e você também sabe quem é a videira. Eu quero te pedir algo poderoso nesta manhã, que você feche os corredores e dê a mão para o irmão que está ao seu lado. Porque há unidade no corpo de Cristo quando se ama. Porque o amor quebra toda diferença, indiferença,
conceito, preconceito, o amor que a videira derrama sobre nós. Ele é capaz de transformar realidades severas em realidades muito mais suaves. E esta igreja, por mais anos que vem pela frente, que nós não sabemos quanto, precisa estar unida e vivendo o amor de Deus na prática, na excelência e no cotidiano. Porque o que está por vir vai abalar as nossas estruturas e nós vamos ver o que é permanecer em amor em Cristo Jesus. Vamos louvar em nome de Jesus.